Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Rogo as bênçãos de Deus e que cada um de vocês que estão aqui nessa noite, nós que estamos aqui, nossos irmãos desencarnados que estão aqui, que cada um possa receber, que cada um possa encontrar o que veio buscar aqui nessa noite. Hoje eu vou conversar com vocês o tema Jesus, nossa estrela guia. A bibliografia que eu usei é a Boa Nova, A Caminho da Luz, a Revista Espírita de 1868 e o Livro dos Espíritos. É fácil falar de Jesus? Não, não é fácil falar de Jesus, mas é necessário. E não é fácil falar de Jesus. Haroldo Dutra, numa palestra dele, ele nos diz que quando nós tentamos falar de Jesus, é como um pingo d'água querendo falar de um oceano. A diferença é grandiosa. Só que o pingo d'água e o oceano, a diferença é no tamanho. E de Jesus para nós é a moralidade. Então, por mais que nós tentamos, por mais que nós conhecemos, por mais que nós sabemos, a nossa visão, o nosso conhecimento ainda é muito limitado, porque nós somos muito pequenos. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós compreendemos de Jesus é nada ainda perto da grandiosidade que Ele é. Nós não temos ainda condições de compreendê-lo como um todo, assim como o pingo d'água que tenta falar do oceano, mas a grandiosidade que tem, que ele não consegue ver pela sua limitação. Então, assim somos nós. Não é fácil falar de Jesus, não é fácil falar desse Espírito, mas é necessário? Sim, ele é muito necessário. Aliás, ele é fundamental. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber dessa estrela guia. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco e nós vamos compreender o porquê, a importância de conhecer, conviver, procurar, aceitar e estar com Jesus. O que nós conhecemos dele? O que nós conhecemos, na grande maioria, aquele Jesus histórico, né? Que é a história que as religiões nos contam. Aquele Jesus, filho de Maria, filho de José, o carpinteiro. Aquele que o anjo veio anunciar a ela que ela seria mãe de Jesus. E em sonho apareceu para José e também falou que ele seria pai, né? Que Maria daria a luz ao Filho de Deus e que ele ajudaria a criar. E esse Espírito veio de uma forma simples, nasceu numa manjedoura, né, no meio dos animais, e no seu nascimento surgiu uma estrela que veio anunciar a sua vinda. Depois ele cresceu de uma sabedoria, de um amor, de uma bondade grandiosa. Era incompreendido pelos seus familiares, pelos seus irmãos, né, que não compreendiam a ele e tudo o que ele falava. E muito cedo, aos 12 anos, falando com os doutores da lei, ele já mostrou a capacidade que ele tinha, a moralidade que ele tinha. Ele tentou pregar o amor, tentou pregar a justiça. Ele curou cegos, ele fez paralítico andar, ele curou leprosos, ele expulsou o demônio com uma simples palavra. E mesmo assim ele não foi compreendido. Nós ainda temos dificuldade de compreender o amor. E Jesus foi crucificado. E lá na cruz, ele ainda demonstrou a sua fé, o seu amor, o seu carinho, a fé no Pai e o amor por nós. E disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, no Natal, nós comemoramos essa data simbólica para nós, deste homem que esteve aqui, que passou por aqui, que muitos chamavam de lunáticos, outros chamavam de fanáticos. Algumas religiões, né, diziam que ele e Deus eram a mesma pessoa, outros diziam que ele era o único filho de Deus, sentado à direita do Pai. Então, se ele era o único filho de Deus, onde é que nós nos encaixamos, né? Quem somos nós? Então, tem várias histórias relatadas de Jesus, mas esse homem que passou por aqui, que esteve por aqui. Só que Allan Kardec, lá quando ele iniciou
os estudos que ele descobriu, os espíritos que ele começou a conversar e a estudar com eles, primeira coisa que ele percebeu, que os espíritos não são nada mais, nada menos que homens que já passaram por aqui. Ou seja, que em algum momento estão aqui e em algum momento estão no mundo espiritual. E Jesus não é diferente. Jesus é um espírito. Se todos nós encarnados aqui somos um espírito, Jesus não foge dessa regra. Ele também é um espírito. Mas que espírito é esse? Isso a doutrina espírita veio nos trazer, veio nos informar, veio fazer conhecer de que categoria veio esse espírito, porque ele já demonstrou, pelo que ele fazia e pelo que ele dizia, uma superioridade muito grande. Então, quem foi Jesus, segundo a doutrina espírita nos fala? Quem é essa estrela-guia, esse ser de extraordinária grandeza? E é isso que eu vou conversar agora com vocês. Lá na Revista Espírita, na página 76 de 1868, nos diz que ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala de espíritos puros. Isso nos chama a atenção, ao topo da escala de espíritos puros. Então, não basta nós chegarmos a ser espíritos puros. Quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós ainda temos uma caminhada. O topo dessa escala. E era lá que Jesus estava. Que merecem ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Deus escolheu. Escolhidos diretamente por Deus. Deus os escolhe, Deus os chama. Podeis chamar de Cristo. O que morreu na cruz tinha uma missão a cumprir. E essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino, que vem, eu vou-lo repito, presidir os destinos de nosso mundo. Então, Cristo era desses espíritos que estão no topo da escala e que são escolhidos diretamente por Deus. Nós conseguimos imaginar Deus? Tentamos, né? Pois ele era escolhido diretamente por ele, segundo os espíritos nesta revista. Os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau de hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. Isso é algo muito importante, porque mesmo se tornando espíritos superiores, ainda corremos o risco de falhar. Mas os Messias, eles chegam no mais alto grau da hierarquia celeste, o mais alto grau da hierarquia, não tem outra hierarquia celeste. Eles estão no topo. Então, eles são infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Porque quando nós estamos encarnados, a matéria é um obstáculo muito grande. Muito grande. Não é qualquer espírito que domina a matéria. Na sua grande maioria, somos dominados por ela. Então, espíritos superiores ainda correm o risco, mas Messias, não. Messias, chegado ao mais alto grau da escala da hierarquia celeste, estes não falham mais, mesmo encarnados. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer. Eles são admitidos nos conselhos do Altíssimo. Jesus fazia parte deste conselho. Jesus conversava diretamente com Deus. Ele ouvia, ele perguntava, ele ouvia diretamente as orientações. Ele recebe diretamente a sua palavra. Olha o grau de evolução desse espírito. Ele conhece Deus, ele sabe quem é Deus. Ele ouvia diretamente do Pai as palavras. Não só ele,
mas vários, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir, verdadeiros representantes da divindade na qual tem o pensamento, e entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e por sua inspiração. Por que Jesus demonstrou aquela fé? Por que Jesus demonstrou aquela confiança? Por que ele falava do Pai com uma certeza, uma intimidade, um conhecimento? Porque ele conversava com ele. Ele participava de conselhos diretamente com Deus. Então, quem conhece, não teme. Jesus sabia o que estava dizendo. Ele sabia o que estava fazendo. Ele não temeu em nenhum momento. Por quê? Porque ele conhecia diretamente o Pai. Então, é desta categoria de espíritos que vêm os Messias ou os Cristos. E Jesus, como todo mundo, muitos conhecem, não todos, claro, a doutrina espírita diz que ele é governador do nosso planeta. Que espírito é esse que se torna governador de um planeta? Não é para qualquer um. E Jesus é. Jesus, segundo está no livro Caminho da Luz, que é um livro psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, ele fala que não é só Jesus, tem outros, mas Jesus é o governador do nosso planeta. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, de todas. E essa comunidade de espírito, esse livro nos diz que eles já se reencontraram próximo ao nosso planeta Terra apenas 2 vezes nesses milênios. A primeira na formação do nosso planeta, a segunda quando eles se encontraram para decidir a vinda do Cristo, e também nesse livro nos fala de uma terceira, de um terceiro encontro, mas que não se conhece ainda a pauta da reunião. Então, essa comunidade de espíritos puros, eleito pelo Senhor, eles regem todo o nosso universo. E Jesus está entre eles. E Jesus é de um amor e de uma bondade que neste livro nos fala que nos mapas zodiacais que os astrônomos aqui terrestres costumam usar, aparece uma constelação de estrelas chamada de cocheiros. E nesta constelação aparece uma estrela grandiosa, de uma luz imensa, que chama a atenção deles, e que aqui é chamada de Cabra ou Capela. E Capela, assim como o nosso sistema, né, ela tem os orbes, os planetas que giram em torno dela. E são planetas mais evoluídos que o nosso. Todos eles, na sua grande maioria, né, são mais evoluídos que o nosso planeta. E um destes planetas atingiu uma culminância na sua evolução. Ele chegou na culminância, então lá tinham milhões de espíritos que não acompanharam essa evolução e que não poderiam mais reencarnar neste planeta. Então eles teriam que ir para um outro planeta inferior. E a Terra guardava muitas semelhanças com este planeta. Então esses milhões de espíritos viriam reencarnar aqui. E Jesus, na sua bondade, na sua grandiosidade, recebeu esses espíritos com muito amor, com muito carinho, para auxiliá-los na caminhada, porque eles teriam que passar aqui no nosso planeta por muito trabalho, muito esforço, muito sofrimento, para que um dia pudessem retornar ao seu planeta de luz,
ao seu planeta que eles tanto amavam, mas que não conseguiram evoluir. E para não atrapalhar a evolução dos outros, esses espíritos foram tirados e Jesus os acolheu aqui. E o que chama atenção é que essa constelação, eles são meio vizinhos do nosso sistema solar. Só que no livro, Emmanuel nos diz que a luz dessa estrela de Capela, ela sai e para chegar até aqui, no orbe nosso, até no nosso planeta Terra, leva 42 anos. 42 anos a luz leva para chegar aqui. E nós sabemos que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se nós falarmos a luz já fez 300 mil quilômetros. E nessa velocidade leva 42 anos para chegar até nós. Isso mostra a grandiosidade que nos cerca, essa imensidão que nos cerca. E que para nós, que nós achamos que é só para enfeite, ou não compreendemos a utilidade disso tudo, tem vida, tem movimento, tem trabalho, é árduo, porque tem uma coletividade de espíritos puros, eleito pelo Senhor, em cujas mãos se conservam as rédeas de todas as comunidades planetárias. Então tem trabalho, tem vida, tem amor, que nós não conseguimos acessar. E isto mostra a grandiosidade do universo e a nossa pequenez. E Jesus, esse Espírito grandioso, recebeu esses irmãos com esse amor. Então, que Espírito é esse que acolhe? Que Espírito é esse que recebe esses irmãos e que governa um planeta? Outro detalhe que mostra a grandiosidade desse Espírito, com as suas legiões de trabalhadores, Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia. Escopro é uma ferramenta da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, ou seja, uma matéria sem forma, uma matéria bruta, sem definição, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Dá para nós imaginarmos isso? Dentro das nossas limitações e da nossa pequenez, dá para nós imaginarmos Deus pegando um pedaço do sol, da matéria do sol, ainda sem forma, e entregando nas mãos desse Espírito para que ele trabalhasse e construísse esse planeta? É difícil, né? É muito difícil pelas nossas limitações. E a ciência não consegue compreender e enxergar essa grandiosidade de trabalho. São legiões de trabalhadores. Não são 1, 2, 3, são legiões de trabalhadores que prepararam esse planeta, a atmosfera, cada detalhe da natureza, do mar, dos rios, dos animais, das florestas, cada detalhe foi pensado. O que os cientistas dizem acaso, ou então a natureza, por trás tem essas legiões de trabalhadores divinos comandados por Jesus. E isso nos chama a atenção para mais um detalhe, que nós ainda temos muita dificuldade: o trabalho em equipe, o trabalho de cooperação, de delegar funções, de trabalhar junto. Nós temos dificuldades ainda com isso. É muita briga, é muita discórdia, é muita picuinha. Por pequenas coisas nós abandonamos as tarefas. Por pequenas coisas nós desistimos. E eles dão um exemplo do trabalho em equipe. E sabe por que eles trabalham em equipe? Porque o que diferencia nós uns dos outros é as nossas imperfeições. E eles não têm. Eles têm qualidades. Desculpa a emoção, tá? É que um pingo d'água se emociona quando fala no oceano, tá? Me desculpem. Então, eles trabalham numa coletividade, eles se auxiliam. Eles se ajudam. E isso é um ensinamento para nós, porque eles não têm diferença, eles têm o quê? O amor, e basta. O amor e basta. E Jesus fazia parte,
e comandava e recebeu de Deus um pedaço da matéria do Sol para formar o nosso planeta. Eu digo para vocês que eu tento imaginar isso, mas é bem difícil. Eu acredito que não é tão simples como é nos dito. Claro que todo tem a manipulação dos fluidos, né? Mas isso aqui é uma forma simples de nos esclarecer de como saiu, que os cientistas dizem que o nosso planeta veio da poeira, né? Da explosão de uma poeira do Sol. Não é muito longe. Só que eles não enxergam essa grandiosidade, esses espíritos trabalhando e Jesus comandando. Mas por que é tão importante nós conhecermos Jesus? Quando uma transformação da humanidade deve operar-se, Deus envia em missão um espírito capaz, por seus pensamentos e por sua inteligência superior, de dominar seus contemporâneos e de imprimir às gerações futuras as ideias necessárias para uma revolução moral civilizadora. Quando uma formação da humanidade se deve operar, que o espírito seja capaz por seus pensamentos e uma inteligência superior de dominar seus contemporâneos. Era o que Jesus fazia. Jesus, a sua superioridade de inteligência, ele dominava seus contemporâneos e imprimiu em gerações futuras as suas ideias necessárias. O magnetismo de Jesus era tão grande que ficou impregnado aqui neste planeta e em nós há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos e ninguém esqueceu. Então, que grandiosidade era esse espírito? E ele cumpriu isso. Está imprimido e está transmitido de gerações em gerações os seus ensinamentos. Os ensinamentos do Pai, do Evangelho, de quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, o que nos espera e o que podemos. Está impregnada em nós uma revolução moral civilizadora. Não é uma revolução de guerra, de armas, de luta. Não. É moral. Nós precisamos de uma revolução moral. E foi isso que esses espíritos vêm nos dizer. E civilizadora. Não é impondo, não é obrigando, não é brigando com o outro, tentando fazer a minha ideia ir adiante. Não, é de modo civilizado. Isso significa amor. É com amor que nós vamos transformar. É com amor que nós vamos fazer essa revolução moral. Então, Jesus é importante, sim. Ele é importante e nós precisamos conhecê-los. Nós precisamos absorver. Nós precisamos trazer para nós esses ensinamentos, porque Jesus, segundo os Espíritos, é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. É Jesus. Ele é nosso modelo, ele é nosso guia. E nós temos mania de dizer, mas eu não posso fazer que nem Jesus. Ele é muito perfeito. Eu devo fazer como Jesus. Claro que é muito mais cômodo, é muito mais fácil eu deixar Jesus de lado e seguir qualquer outro que seja imperfeito como eu. Mas se nós quisermos aquela mudança, é a Ele que nós temos que seguir. E nós não podemos dizer eu não posso. Deus não mandaria esse amor vir em pessoa aqui no meio de nós no momento errado. Jesus é sabedoria. Deus é sabedoria. Ele não mandaria Jesus no momento errado. Aliás, nesse livro diz que Jesus veio no momento em que nós estávamos espiritualmente amadurecidos para recebê-lo e compreendê-lo. Porque muitos não compreenderam, mas muitos compreenderam. Muitos seguiram os seus ensinamentos. Muitos estavam ao seu lado. Muitos o estavam acompanhando.
E ele veio no momento certo. Ele não viria até nós dizer algo impossível de fazer e impossível de compreender. A grandiosidade que nós vimos que é esse Espírito, ele não iria errar. Nós erramos, ele não. Ele sabia exatamente o que estava dizendo, fazendo. Ele sabia. E aqui nos diz, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na terra. Nós podemos aspirar, nós podemos querer, nós podemos buscar. Nós não vamos conseguir ser já nessa reencarnação. Vamos dormir hoje e acordar amanhã um espírito naquela grandiosidade de Jesus. Mas aqui está dizendo que nós podemos aspirar sim. Nós podemos, basta querer. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. E Jesus, e Deus, Ele nos oferece Jesus. Ele não nos impõe. Ele nos oferece. Respeita aqueles que não o seguem, aqueles que não aceitam, aqueles que não o querem. Mas Ele oferece. E nós não teremos desculpa. Porque Ele mandou, Ele veio nos ensinar o caminho. E nós não temos escolha. Nós não temos uma outra maneira de chegar até o Pai, outra maneira de buscar a felicidade, outra maneira de sermos felizes, se não for seguir este modelo e esse guia. Ele nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é alguns vão, poucos vão, não, ninguém vai. E por que ele disse que eu sou o caminho? Porque ele sabia. Ele já fez este caminho. Jesus não foi criado um espírito naquela categoria de Messias, de Cristo. Ele foi criado simples e ignorante como nós. Ele fez essa caminhada, ele fez essa trajetória. E por que ele diz que ele é o caminho? Porque ele sabe. Só sabe o caminho quem já passou. Se vocês me perguntarem como fazem para ir a Porto Alegre, se eu nunca fiz este caminho, eu não vou poder explicar para vocês. Vai explicar quem já fez essa caminhada, quem já conhece o caminho, quem já sabe. E Jesus disse isso. E eu vi uma reportagem muito bonita do DJ Alok. Eu não conhecia ele, não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele relatou que ele estava numa depressão, numa tristeza muito grande, um vazio. E ele não conseguia compreender, porque ele tinha tudo, aparentemente. Ele tinha o que ele quisesse comprar, morava numa boa casa, ele não passava necessidade. Então, assim, tudo o que ele queria, ele conseguia materialmente. E ele não conseguia compreender essa tristeza, esse vazio. Ele disse que ele não conseguia acordar de manhã e sentir alegria, e sentir felicidade. E se perguntasse qual é o problema, não sei. Eu não sei, aparentemente eu não tenho. E ele relata nessa entrevista que ele foi fazer uma viagem, ele quase desencarnou num acidente de avião. E ali ele compreendeu a oportunidade que Deus deu novamente para ele. E ele resolveu fazer a caridade, e ele resolveu fazer o bem, e ele resolveu ajudar o próximo, ele resolveu se doar. E aquele vazio dele foi preenchido. E esse vazio que nós sentimos é o lugar exato para o amor que nos falta. E ele foi preenchido. E ele diz que nós somos como um rio, porque o rio não pode correr para um outro lado. Ele só tem uma direção. Ele não pode correr para outro sentido, a não ser aquele que a correnteza o leva. E ele diz que o rio tem medo de chegar até o oceano, porque tem medo de desaparecer. Tem medo de sumir. Mas quando esse rio compreende que quando ele chega no oceano, ele não vai desaparecer, ele vai se tornar um oceano,
Então ele segue mais tranquilamente e se entrega. E ele fez uma analogia para nós. Assim somos nós. Nós receamos, nós temos medos porque não compreendemos a Deus. Não compreendemos a Jesus. Mas nós não temos outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É a Ele que nós temos que seguir. Nós não podemos desviar o olhar dessa estrela. No momento de dúvida, sim. Senhor, o que queres que eu faça? Nós não temos que ter vergonha. Nós temos que nos propor a nos tornarmos melhor, a seguir os exemplos de Jesus. Porque quem se propõe tem o auxílio que necessita. Nós não temos que ter vergonha de, Senhor, o que queres que eu faça? Ou como devo agir? Como Jesus agiria neste momento? Nós temos que fazer isso. Foi para isso que Ele veio. Para nos auxiliar, para nos mostrar o caminho. Ele nos atende sempre que o chamamos. Ele é o governador do nosso planeta. Ele está ali com as suas mãos estendidas sobre nós, com uma legião de trabalhadores pronto para nos atender e nos socorrer sempre que necessitamos. Então nós não temos alternativa. Jesus é o caminho que nós buscamos e nós não temos que temer. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o complexo universal. Ele é a luz do princípio e em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte de vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição, da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. É nele que nós temos que confiar. É nessa estrela guia, nós temos que compreendê-lo. Nós temos que absorver todo o ensinamento que ele deixou de amor, de perdão, de caridade, de humildade, de fé. E nós não teremos medo de errar o caminho. E eu trouxe aqui, antes de encerrar a palestra, eu trouxe para vocês uma música muito linda que fala disso. Ela é bem curtinha, eu vou botar. Eu procurei, ela é de Roberto Carlos, muitos já conhecem. Eu procurei o autor e dizem, né, alguns dizem que sim, outros dizem que não, que foi numa visita que Roberto Carlos fez a Chico Xavier e ele psicografou essa mensagem. E Roberto Carlos fez uma música. E ela é muito linda. E eu gostaria muito de passar para vocês antes de fazer um encerramento. Eu quero agradecer carinhosamente a atenção de vocês e rogar as bênçãos de Deus, hoje e sempre, envolvendo a nós todos. Muito obrigada.